Nós cantamos aqui gratidão, né? E antes de nós introduzirmos que Deus falou no nosso coração essa noite, é gostoso ver o povo de Deus louvando a despeito das dificuldades, né? O Aderbal perdeu a mamãe essa semana, nós oramos. A Silvia estava indo para o ECC trabalhar. Tinha um cálculo, tinha uma pedra no meio do caminho, como dizia o poeta, né? E a Silvia teve que retornar para São Paulo para ir direto para o hospital. Fico feliz de ver você aqui. Dona Mileite fez aniversário ontem. Nós temos muitos motivos de gratidão, né? De ver os irmãos aqui, os irmãos que nos visitam. E Deus é bom, nós louvamos a Deus por estarmos juntos como igreja essa noite, pelo que o Senhor Jesus é. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento onde nós podemos ler a Tua Palavra, podemos falar da Tua Palavra, e nós te somos gratos, Senhor, porque nada foge ao controle das Tuas mãos. Nada. A Tua Palavra é fiel, e nós te agradecemos por isso. Queremos exaltar a Tua voz, a Tua Palavra, a fortaleza que o Senhor é. Sabemos, Pai, que o mundo vai de mal a pior. Nós sabemos que nós não queremos flerte nenhum com o mundo. Aliás, o mundo não nos interessa. E às vezes bate na nossa porta, mas nós queremos te amar, Senhor. Nós queremos amar a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é para sempre, a Tua Palavra é Jesus. Por isso que nós oramos nesse instante, pedindo que a Tua Palavra fale, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. Carta de Pedro. Nós temos a primeira carta, a segunda, nós vamos ler a segunda carta, que o Espírito Santo de Deus moveu o apóstolo Pedro a escrever. Segunda de Pedro, nós vamos ler no capítulo 1, a partir do verso 16 até o versículo 21, um trecho curto, mas nós vamos meditar em cima desse texto. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nos versículos de 16 até o versículo 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele, Jesus, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, crendo e lendo a Tua Palavra, Te pedindo que ela seja suficiente e fale aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Hollywood já nos deu alguns filmes bíblicos.
Talvez os mais antigos tenham assistido os 10 Mandamentos. 7h30 de filme, eu não sei quanto tempo era, mas eu fui criança, no colo da minha mãe, assisti os 10 Mandamentos. Em inglês. E eu lembro que eu ficava tentando entender o filme. Um dos filmes, uma das maiores produções. Do mesmo autor, Cecil B. DeMille, nós tivemos o Sansão. Sansão. Richard Gere estrelou o rei Davi. José do Egito, com Ben Kingsley no papel do Potifar. Quem não se lembra de Ben-Hur, onde Jesus aparece apenas 3 vezes e é o protagonista de toda a história do filme maior ganhador dos Oscars. Grandes heróis da Bíblia. Muitos filmes sobre Jesus e talvez Paixão de Cristo do Mel Gibson foi o que causou o maior impacto. Mas em todos esses filmes nós vemos algumas cenas que não têm muito a ver com o texto bíblico. O Ben-Hur, apesar dos 8 Oscars, é o filme antigo que mostra, numa das cenas, um avião passando. Nos tempos de Cristo. Obviamente, o produtor, o diretor, não tinha como prever aquilo naquela época. Grandes heróis da Bíblia mostrava Moisés com uma estrela de Davi pendurada. E eu fiquei pensando, mas acho que a estrela de Davi veio depois de Moisés. E filmes que mostram a vida de Jesus Cristo, onde Jesus pede a João Batista perdão dos pecados, por isso que João Batista o batiza. Mas há um filme novo que eu fiz questão de assistir, e eu não estou aqui fazendo uma crítica de arte, longe de mim, respeito à liberdade poética, mas esse filme foi Noé. Como pastor, eu acho que eu tinha que assistir, para poder falar. Como alguns livros que a gente lê, como as pessoas leem e ficam, pastor, esse livro mudou minha vida, eu sempre falo, toma cuidado. Quem muda a vida do crente é a palavra de Deus, nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho alguns escritores que eu gosto de ler, eu gosto de John MacArthur, eu gosto de Josh McDowell, eu gosto de ler os livros do Paulo Romero, aqui no Brasil, gosto dos livros da Helenivação, há livros que falam ao nosso coração, mas sempre são livros com limitações humanas. A Bíblia nos traz convicção. Quando às vezes alguém me pergunta, pastor, me dá um livro para eu ler, eu falo, leia a Bíblia. Leia bastante a Bíblia. Não, porque eu quero estudar o amor. Estuda o amor da Bíblia, faça uma exegese, um levantamento de todos os textos sobre o amor. Quando você tiver convicções, aí você vai ver o que o irmão fulano escreveu, o outro irmão escreveu, e o que Deus falou ao coração deles. Há um livrinho que eu gosto muito, chamado Queremos Ver a Jesus. Roy Haitian, que já está com o Senhor. Esse homem já esteve no Brasil. É um livro que fala muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Um livrinho pequenininho que nós já até o transformamos em escola bíblica dominical. Mas não substitui a Bíblia, jamais. Mas voltando aí para os filmes hollywoodianos, especialmente o Noé, apesar dos mitos, né? Apesar dos 45 lendas diferentes sobre 8 pessoas que sobrevivem a um dilúvio. Só na América do Sul nós temos 45 lendas diferentes sobre 8 pessoas sobrevivendo a uma inundação em um barco. Lendas. Mas talvez nunca houve na história do cinema mundial uma obra com tanta ignorância bíblica como foi esse filme. Muita ignorância bíblica. Literalmente, um mau gosto extremo. E eu não tenho sombra de dúvidas que é uma afronta ao Senhor. Foi o meu Senhor Jesus que disse, quem não ajunta comigo espalha, quem não é por mim é contra mim. Por que eu estou falando isso?
Quando nós olhamos para o mundo hoje, quando nós olhamos para a sociedade hoje, o reverendo Paulo, em Vila Mariana, acabou de lançar um livrinho, chama Os Desafios dos Cristãos no Mundo Pós-Moderno, ou da Pós-Modernidade. Muito interessante. Vamos combinar de trazê-lo aqui para falar, porque é muito interessante. Como os cristãos estão sendo engolidos, eu não estou falando influenciados, como os crentes estão sendo engolidos, trapaceados, enforcados, como uma jiboia no Pantanal, pelo mundo, pela essa sociedade pós-moderna. Quando nós olhamos para o mundo hoje, um mundo pautado por hiperinformação. Eu me lembro de menino pegar o ônibus no ponto final da Avenida Cursino, no Jardim da Saúde, e 1 hora de ônibus para ir à Biblioteca Amadeu Amaral, no centro da cidade, para fazer um trabalho escolar, porque às vezes a Barça não dava conta. Quem tinha Barça em casa era um afortunado. E quem não tinha ia ter que ir para a biblioteca achar mais obras. E principalmente no período de faculdade eu sofria muito, que eu ia para a biblioteca da USP de ônibus, às vezes para o centro da cidade, procurar obras, para ler, para fazer um trabalho acadêmico. Hoje em dia, as escolas têm biblioteca, e a escola que eu dou aula, há uma biblioteca dentro do prédio. E a biblioteca vive às moscas. Os alunos mal vão lá. Por quê? Existe uma coisa chamada Google. E ele clica lá, alguma coisa, o trabalho, www.zemoleza.com.br, vai lá, o trabalho está pronto, faz um copy-paste, né? Os jovens entendem o que eu estou falando, só mudam umas palavras ou outras para dar uma cara pessoal, e entrega o trabalho, ganha 8, 7,5, e a mediocridade está satisfeita, estão todos contentes. Isso se chama hiperinformação. Eu tenho tudo na mão, num toque. São raros hoje as pessoas apaixonadas pelos livros, pelo saber. Além da hiperinformação, nós temos muito mais fé na ciência e na tecnologia. O ser humano, presta atenção, principalmente o jovem, nesse mundo pós-moderno, crê piamente que a ciência e a tecnologia irão resolver os seus maiores problemas. E o maior problema do homem hoje é ética. Ele não se dá conta disso, mas há um desvio ético, um desvio de caráter extremo, muito grande, e a tecnologia vai resolver o meu problema. Temos um problema de ecologia, poucas chuvas, secas, mas a tecnologia irá resolver os nossos problemas. O mesmo homem que vai para a Lua eleva a medicina a índices extraordinários, simplesmente ignora todo o resto. Um mundo relativista, onde você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e eu não me importo se a tua verdade é diferente da minha, porque, afinal de contas, tem cada um a sua própria opinião. Você acha que tem que legalizar as drogas, eu acho que não. Cada um tem a sua opinião. Não vamos polemizar, não vamos discutir. Vamos ser politicamente corretos, porque não há mais verdade absolutas. O que é bom para você talvez não seja para mim. O que é verdade para você talvez não seja verdade para mim, nem para o meu próximo. Não vamos discutir. Vivemos num mundo onde está cada vez mais proibido proibir. É proibido disciplinar filhos, é proibido dar ordens, é proibido dizer não. Cada um faz o que pensa, cada um faz o que quer, e eu ouço aquilo que eu quero, na altura que eu quero, é um problema seu se você não gosta. Não pode proibir. Vivemos a época também da globalização, onde o mundo é uma pequena vila, uma aldeia muito pequenininha, onde não há mais fronteiras, onde não há mais barreiras. Quem está na China é a mesma coisa que estivesse aqui ao meu lado. Não há mais barreiras. Não há mais inovação, apenas repetição. Quantos remakes? Falamos de filmes? Quantos remakes de filmes? Quantas ideias repetidas, quantas cópias, pouca criatividade. Esse é o mundo de hoje. E eu pergunto, quem precisa de Deus hoje? Se eu tenho tudo isso,
Quem precisa de Jesus hoje? Quem precisa de uma Bíblia hoje? Para que Bíblia hoje? Afinal de contas, começa a chegar a época da Páscoa, vocês irão ver revistas interessantes, ou nada interessantes, ou super interessantes, criticando a palavra de Deus, dizendo que o que Jesus disse não foi o que ele disse. A vida de Jesus não foi bem aquela descrita na Bíblia. A história de Noé não foi bem aquela descrita na Bíblia. É um Noé psicopata que tenta matar o filho e os netos. Uma arca que nem a arca tem a ver com o padrão bíblico. Onde os gigantes descritos ali eram transformers de pedra que ajudaram Noé a construir uma arca. E os gigantes na Bíblia eram filhos dos caídos, homens corrompidos, homens de renome, valentes e que afrontaram o Senhor, não só na época do dilúvio, mas depois. Golias foi um deles. Porque a Bíblia diz que depois do dilúvio eles apareceram também. E os valentes de Davi tiveram que dar cabo de todos eles. Mata, mata, mata. E os crentes começam a dizer, o que tem? Presta atenção. Freud tirou Deus do inconsciente. Presta atenção. Marx expulsou Deus do céu. Darwin expulsou Deus da ciência. Richard Dawkins transformou Deus em um delírio. Crentes ou falsos crentes relativizam o Cristo, relativizam Deus. Um Deus que permite tudo. E pior, intelectuais ou ditos intelectuais ridicularizam Deus. Crer em Deus é coisa de gente ignorante. Acreditar em Deus é coisa de gente ignorante. Não podemos colocar Deus em trabalhos acadêmicos, nem no agradecimento que você coloca lá, grato a Deus pela produção que eu escrevi, talvez a banca te censure. Eu já fui testemunha disso. Uma banca censurar uma mestranda porque ela colocou gratidão a Deus no seu trabalho. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Culpa da sociedade? Não se engane, culpa dos crentes. Culpa dos crentes. Paulo Gailes, missionário americano em terras brasileiras, começou seu trabalho aqui com os índios, dizia: o avanço da apostasia ou do afastamento da sã doutrina é culpa dos crentes, que não leem a palavra de Deus, ou que brincam com a palavra de Deus. Então, para que serve Deus? Para que serve Cristo? Para que serve a Bíblia nos dias de hoje? Nós lemos lá Pedro dizendo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor, seguindo a fábulas engenhosamente inventadas. O que eu, Pedro, presenciei não foi uma lenda. Não foi um filme de Hollywood. Não foi um conto para criança dormir. Não é a historinha do Papai Noel. Afinal de contas, o Papai Noel acabou com a pessoa de Jesus no Natal. E o coelho acabou com a pessoa de Jesus na Páscoa. A ceia do Senhor Jesus Cristo virou chocolate. E é uma salada, uma mistura, uma crendice que não está na Bíblia. Bom, já falei aqui que os magos nunca foram no presépio, nunca chegaram lá. No Natal eu repito isso, guarda essa informação, que lá chegar em dezembro nós vamos falar de novo. E quem disse que Páscoa é ressurreição? Porque lá em Êxodo 12 está dizendo, imolai a Páscoa, Cristo é a Páscoa, a morte do Cordeiro é a Páscoa. E Jesus Cristo disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra.
Se Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, ressuscitou no domingo, dá um dia e algumas horas. Então Jesus mentiu. Jesus mentiu para os fariseus, tentou enganá-los. Porque ele disse para eles, uma geração má e perversa pede um sinal, e nenhum sinal vos será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como o filho do Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, da onde vem essa tradição? Vai lá para o Google, você vive a época da hiperinformação. E você vai ver que não é a Bíblia que inventou isso. Pedro está dizendo aqui, o que eu vi não é fábula, não é mentira. Pedro dizendo, e os meus companheiros, João, André, Judas, não que traiu o Senhor, Simão, o Zelote, todos os apóstolos, Tiago, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele, Jesus, recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você quer agradar a Deus? Tem gente tratando o Senhor Jesus como se fosse Roberto Carlos, como se fosse o Justin Bieber. Jesus não é gospel. Jesus é o Filho de Deus em quem o Pai tem nele prazer. Se você quer agradar o Senhor, se agrade de Cristo. Porque o Pai tem prazer no Filho. O Pai não tem prazer no Ion. O Pai tem prazer no Filho. E é estando em Cristo que eu posso agradar o Senhor. Porque os nossos cânticos estão dizendo, Senhor, eu quero puxar sua barba. Eu quero olhar nos teus olhos. Eu quero te beijar. Toma cuidado, hein? Eu sempre digo, tira a palavra Jesus, põe o nome Paulo, João, Roberto, Justin. Se encaixar a música, toma cuidado. Talvez você não esteja adorando. Porque a adoração é em espírito e em verdade. O Filho amado em quem tenho prazer é Jesus Cristo. E ele não é fábula. Jesus não veio aqui brincar, não. Jesus não veio aqui brincar. Quais são as virtudes bíblicas que são louvadas hoje? Quais são as virtudes bíblicas que adoram o Senhor hoje? Eu queria dizer que nós não podemos secularizar o Senhor Jesus. Não secularizem o Senhor. Não secularizem Cristo. E não secularizem a palavra de Cristo. Olha para os heróis da fé, os chamados heróis da fé, aquela galeria de pecadores de Hebreus 11. Quais foram as virtudes que esses homens tiveram que louvaram ao Senhor, que adoraram ao Senhor? Homens piedosos, mulheres piedosas, dignos de honra, dignos de respeito, de uma vida de santidade, separada para agradar a Cristo. Essa semana eu ouvi um pastor, achei interessante o que ele falou, e ele disse que ele nunca viu na Escritura Davi malhando. A Bíblia fala que o exercício físico é proveitoso para pouca coisa. Não é que não é para você fazer, a gente tem que fazer, tem que cuidar da saúde, né, doutora? A gente tem que cuidar da saúde, fazer caminhada, né? Tá com o joelho meio ruim, igual eu estava, fazer fisioterapia, correr, é bom, precisa. Mas uma das características desse pós-modernismo é que o corpo é mais importante que a vida espiritual. E você não é um corpo só. Existe uma essência dentro de você, chamada alma, chamada espírito, que precisam adorar o Senhor o tempo inteiro. E isso tem que refletir no seu corpo, isso tem que refletir no seu ambiente. Porque crente que joga papel no chão, crente que polui, não é crente. Está servindo ao Beuzebu, que é o Deus da mosca. Eu não vou falar a palavra que eu não posso. Nós precisamos adorar o Senhor. Pega o exemplo de Davi. O que fazia Davi na sua juventude? Davi tocava harpa. Os jovens gostam de música. Eu gosto de música. Eu arranho um violão aqui.
Tem gente que é muito bom em música aqui. Davi tangia a sua harpa como ninguém. Davi, nos dias de hoje, seria o Ozielzinho. Tocava como ninguém. Aquele CD já está até arranhado, tanto que eu ouço. Tocava muito bem. Mas sabe o que Davi fazia? Davi trabalhava. Davi tomava conta das ovelhas de seu pai. E teve uma vez lá que Davi enfrentou um leão, enfrentou um urso, guardando os bens do pai. Ele era herdeiro daquilo. Davi não estava preocupado em valorizar. Davi estava preocupado em servir. José, apesar da capa nova, dos sonhos, o Senhor colocou José no calabouço toda a sua juventude. Chegou lá no Egito com cerca de 18 anos. E é transformado no braço direito, Faraó já adulto, já nem jovem era mais. Passa a juventude no cárcere, acusado de um crime que não fez. E ele não começou a dizer, Senhor, eu não mereço estar aqui. Senhor, eu sou filho do rei, olha esse calabouço, eu declaro que essas portas não... Não, ele ficou preso lá. Essa foi a vida de José na sua juventude. Estevão, na sua juventude, foi apedrejado. Ele deu a vida. Foi colocado perante Sinédrio. Fico imaginando um jovem de hoje sendo colocado perante um governante e diz aí, nega teu Jesus. Porque Pedro, ele falou assim, olha, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem. E pedra para todo lado. E pedra, muita pedra. O primeiro mártir da história da igreja foi um jovem. Não foi uma criança, nem um idoso. Foi Estevão, um jovem. E eu poderia citar aqui muitos. Aquela menina que foi usada para curar Naamã. Vemos nessa geração pós-moderna pessoas que não conhecem mais a Escritura. Se nós fizéssemos uma gincana bíblica agora aqui, eu falasse para você, me cite 10 versículos de cor. Me evangeliza de cor, só usando a Bíblia, não pode ter uma palavra sua, só Bíblia, você saberia. Quantas pessoas ao nosso lado, na repartição, no trabalho, na escola, estão indo para o inferno, e a culpa é minha, é tua. Não conhecem a Escritura. Quantos que professam o nome de Jesus estão vivendo vida mundana? Exalam tudo que não é Cristo. Ninguém que tenha pervertido a Escritura Sagrada ficou impune. Ninguém. Presta atenção no que Pedro disse. O prazer do Pai está na pessoa do seu Filho. Você conhece o Filho? Você tem investido tempo em conhecer o Filho? Eu sei que a palavra que eu estou falando aqui é dura. E eu tremo aqui na frente. Vocês não têm noção. Como é difícil estar aqui. Porque tudo aquilo que um pastor prega é para ele em primeiro lugar. Eu não fico preparando um sermão, lendo um texto da palavra de Deus. Estou pensando em fulano, vou dizer aquilo para ele. Eu não sei para quem vai, para quem o Espírito de Deus quer agir, porque o vento sopra para onde quer. Mas são palavras duras. E a Bíblia diz que essa palavra profética, confirmada, deve ser atendida como uma candeia que brilha em lugar escuro. Não está a tua vida, irmão, irmã? Que tipo de crente você tem sido? Eu poderia falar assim, pedagogicamente, dê uma nota para a tua vida espiritual. Mas se Jesus viesse aqui agora
e você falasse, Senhor Jesus, dá uma nota para a minha vida espiritual, que nota seria? Como igreja, que nota seria? Para que Deus hoje? Para que Bíblia hoje? Para que Cristo hoje? Para que igreja hoje? Porque nenhuma parte da Escritura vem de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o livro que você tem nas suas mãos. Há uma geração hoje de evangélicos que aplaudem o mundo. Aplaudem, curtem as frases do mundo. Parabéns. Parabéns Freud, parabéns Dostoiévski. Aí vai dizendo o nome dos filósofos. Eu não tenho nada contra isso. A gente precisa ler, a gente precisa conhecer sim. Como crentes nós não precisamos ficar alienados. Mas a glória é para Jesus, a palma é para Jesus, a honra é para o Senhor Jesus, o senhorio é do Senhor Jesus Cristo. Esses homens que talvez tenham falado uma coisa ou outra que tenha feito fazer você pensar em alguma coisa, talvez estão tentando arranhar a glória de Cristo, mas não chegaram lá. E jamais vão chegar. Que ninguém se engane, a palavra de Deus não falha. Perverter a palavra de Deus é tentar perverter o próprio Cristo. Esse filme Noé perverteu ou tentou perverter a pessoa de Cristo, descendente direto de Sem. Segunda característica do Messias, tem que ser da linhagem de Sem, tem que ser semita. Por que a história de Noé aconteceu? Marcos deu uma aula brilhante ali em cima essa manhã. Por que essa história? Que ninguém se engane. Abra sua Bíblia aí em Mateus 24. Estou terminando, irmãos. Não se canse de mim. Mateus 24, versículo 37. Nós lemos esse texto pela manhã na sala lá em cima. Pois assim, como foi nos dias de Noé, da mesma forma também, igualmente, será a vinda do Filho do Homem, será a volta do Senhor Jesus Cristo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam. Os homens comiam. Iam para a pizzaria, iam para a sorveteria, iam para o restaurante, faziam a comidinha em casa, convidavam os amigos. Olha aí. Bebiam, tomavam refrigerante, tomavam Guaraná Dolly. Mas casavam. O que é explorado no mundo hoje não é nem casamento mais. Hoje não precisa nem casar. No Brasil, a cada 2 casamentos, um termina em menos de 5 anos. Metade. Então não vamos nem casar, porque o papel atrapalha. Vamos morar junto. Não é isso? Comiam, bebiam, casavam, talvez se prostituíam, davam-se em casamento. Eu estou aqui. Estou aqui. Se tiver um edredom perto, eu estou junto, vamos aí. É assim, casavam, davam-se em casamento. Até ao dia em que Noé entrou na arca. Noé construiu a arca. A arca de Noé equivalia a 150 vagões de trem, um atrás do outro. Cabia não só os animais, 3 andares, mas cabia muita gente. E pode ter certeza de que ninguém nos dias de Noé ficou para fora da arca injustamente, como foi no filme. Deus é tão mau que deixou gente inocente para fora. Ninguém que tenha perecido no mundo antigo merecia entrar naquela arca, a não ser os 8, porque acharam graça diante de Deus. Andavam com Deus, criam em Deus. Certo, Marcos? Estou indo bem? Você deu essa aula de manhã, não posso errar.
E talvez alguém argumentaria assim, bom, pergunta comum, se o homem pecou, por que Deus não destruiu tudo e começou de novo? Deus fez isso nos dias de Noé. Ele destruiu tudo e começou de novo. Mas talvez alguém podia perguntar assim, então por que Ele não poupou ninguém? Ele poupou 8 descendentes direto de Adão. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 esposas. Porque existia uma promessa que o Messias seria semente de Adão, semente de mulher, mas também semente de Sem. Ele preserva, porque Cristo viria desta linhagem. Até o dia em que veio o dilúvio. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Arrebatamento, não. Aqui é vindima, o Senhor colhendo os maus para ir lá para o Armagedon. Apocalipse 11, Apocalipse 19, Apocalipse 13, Apocalipse 15, vai ler lá. Portanto, vigiai. Versículo 42, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Como pastor dessa igreja, eu me sinto tremente, sim, aqui na frente, mas com a obrigação e com a consciência lavada de dizer estas coisas. O meu Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. O meu Senhor disse que nem um i e nem um tio da lei passaria até que tudo se cumprisse. O meu Senhor que disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Foi o meu Senhor que disse, quando orava por você e por mim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. Profetas de Deus morreram. Reformadores morreram. Passaram por açoites, passaram por escárnios, morreram em terras estranhas, para que este livro chegasse às tuas mãos. Como está você, crente, com a tua Bíblia? Como está você, crente, debruçando diante da sua Bíblia? O que você lê da Bíblia? Cristo não muda. É tempo da igreja se despertar, porque Cristo virá. E quando Ele virá, quando Ele vir, achará fé nesta terra, achará crentes, achará uma igreja disposta, uma igreja triunfante, uma igreja que brilha. Que Ele te abençoe. Curva a tua cabeça, vamos orar, irmão.